a gente vai pra Mariposa. Daí voltar, daí voltar ela. Bom dia, irmãos. Convido todos a ficar em pé para a gente fazer o início do nosso culto com a leitura do Salmo 64. Salmo 64. Diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz das minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas. Atingirem o íntegro, contra eles param repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armas ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Destarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que vêm maneiam a cabeça, e todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Esse salmo, na verdade, mostra como o Senhor age diante das nossas acusações, das nossas perseguições, dos inimigos, quando eles tentam nos afligir. E o salmista passa por várias vezes por essas adversidades e várias vezes ele invoca o nome do Senhor. Diferente de nós, né, que muitas vezes passamos por angústias, passamos por algumas perseguições, ou então às vezes a gente cria as nossas próprias perseguições, e mesmo assim a gente não invoca o nome do Senhor. A gente não se alegra, como diz no versículo 10, no nome do Senhor, e não confia nele, né? E não busca nele o conforto, não busca nele a solução. Que a gente possa sempre lembrar, através desse salmo, dos demais, quando a gente se sentir perseguido, quando a gente se sentir ameaçado, ou então aflito, que a gente possa lembrar do Senhor, que a gente possa confiar nele, buscar nele a solução e se gloriar nele. Que é isso que o Senhor espera e é isso que a gente deve fazer. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa semana, mas essa semana se passou e o Senhor nos protegeu, nos trouxe até aqui. O Senhor cuidou das nossas famílias, cuidou da nossa casa, por mais das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas batalhas, o Senhor nos manteve e nos trouxe até aqui. Que o Senhor possa sempre nos dar conforto, sempre nos ajudar nos momentos de angústia e nos momentos de perseguição, Senhor. Cuida de cada um de nós, cuida do nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais.
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas
Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. Te damos graças por hoje ser domingo, te damos graças por termos saúde para vir ao culto. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor sempre é bom. Amém. O Senhor sempre nos abençoa, o Senhor sempre nos levanta, o Senhor sempre nos anima, o Senhor sempre nos fortalece. Amém. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra, e quem não tem a Bíblia aí, né, acompanha aqui na projeção. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 3, do verso 3 ao 26. Essa é a porção do nosso texto que nós vamos fazer a exposição hoje. Provérbios capítulo 3, do verso 13 até o verso 26. Este vai ser o nosso texto de hoje, sobre nossa jornada de provérbios, que nós já estamos no 7º sermão, e hoje nós então vamos ler e fazer a exposição desses versos. Verso 13 então diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que o retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, e com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás no teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu ia dizer, pode sentar, meu bem, a força do hábito, que é a frase que eu mais digo durante a vida, meu bem. Meus irmãos, nesse texto, hoje eu quero falar sobre quem ama a sabedoria e encontra um modo de viver com sentido, porque muitos vivem a vida sem sentido, sem o porquê vivem, e sem o porquê estão vivendo, porque o Senhor os colocou no mundo. Vocês já tiveram notícias, né, que vários jovens, adolescentes já colocaram os pais na justiça no mundo inteiro, por tê-los colocado no mundo, né, e querem uma indenização por terem colocado no mundo. Isso começou já há alguns anos, e hoje já tem vários processos de adolescentes, né, que colocam os pais na justiça por terem colocado no mundo. E vocês já ouviram, tomara que nunca pelos filhos, né, mas tomara que nunca pelos filhos, e tomara que vocês nunca tenham dito também, né, não pedi para me colocarem no mundo. Ouviram essa frase, né? Então, meus irmãos, quem ama a sabedoria encontra um modo de viver que faz sentido para si mesmo, faz sentido para o próximo e para o seu relacionamento com Deus. Então, o amor à sabedoria faz com que a gente encontre, né, e a sabedoria está em Deus, a sabedoria é buscar o Senhor, a sabedoria é buscar os mandamentos. Amar a sabedoria é amar os mandamentos. E a gente tem dito aqui desde o início dessas exposições que a sabedoria é a busca, buscar a Deus, é viver com Deus, é viver dentro de uma vida espiritual, né, que inclui os mandamentos do Senhor, que inclui a Deus. Interessante que quando a gente vai ver Provérbios, muitos cristãos, né, muitos pastores, teólogos, enfim, alguns entendem que Provérbios é apenas um conjunto de sabedoria judaica e que a gente pode aplicar muita coisa dessa sabedoria. Então, alguns entendem que é uma sabedoria judaica e que a gente pode aplicar como se aplica a outros textos da Bíblia. Outros entendem que Provérbios
é um conjunto de regras, né, para a vida como qualquer outro, né? E que Provérbios é uma sabedoria superior porque é uma sabedoria milenar, como qualquer outra sabedoria. Então, essa é uma perspectiva do livro de Provérbios. Outros entendem que Provérbios é um sentido espiritual, né, de aplicação na vida, e isso vai potencializar a vida e outras coisas, né, que levam a vida para frente. Aqueles que têm algum tipo de perspectiva teonômica, ou seja, que ensinam, né, que veem a vida como algum tipo de aplicação da lei de Deus para a vida, entende que Provérbios ele é cristológico, que Provérbios é a explicação e a aplicação dos mandamentos. E quando eu falo em mandamentos, meus irmãos, que a vida deve ser regida pelos mandamentos, a gente não deve confundir todos os textos do Antigo Testamento, por exemplo. Por quê? Porque muito texto do Antigo Testamento ele é, digamos assim, cerimonial, né? Ou para a nacionalidade deles, por exemplo. Algumas leis, né, do Antigo Testamento, obviamente, que são para aquela época dos judeus, né? Por exemplo, não cozinha, você for comer uma carne de um bezerro, não cozinha no leite, né? Tantos outros textos, né? É proibido fazer uma casa sem um parapeito, né? Então, tantos outros para você plantar, deixa as bordas, né? A gente não planta. Então, tem muita coisa do Antigo Testamento que, obviamente, que são regras para que eles conseguissem viver naquela época bem. Obviamente que isso traz lições também, né, para a vida. Porém, quando eu falo em mandamentos, meus irmãos, eu estou me referindo exclusivamente aos 10 mandamentos e todos os outros mandamentos da Bíblia inteira que fazem alguma referência aos 10 mandamentos. Obviamente que, por exemplo, quando fala lá, né, a questão de fazer um cercado, uma sacada, está se referindo, obviamente, ao 6º mandamento da proteção à vida, não matarás, né? Então, quem vivia naquela época e era uma pessoa um pouco melhor de vida, podia construir um eirado, né? Onde se estendia a roupa, onde alguns dormiam também, né? Que era um terraço, e aquele terraço obrigatoriamente teria que ter uma proteção para que as pessoas não caíssem, né? Então, meus irmãos, a sabedoria está em buscar nos mandamentos a referência de como viver. E eu tenho dito aqui todos os domingos que os 10 mandamentos eles são perfeitos. Os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso culto a Deus. Os 6 outros mandamentos, né? Os 6 outros mandamentos se referem à nossa vida com o próximo, como glorificar a Deus vivendo no nosso relacionamento em favor do próximo. Então tem ali honrar pai e mãe, lei eterna, imutável, incontestável, né? Ninguém seria louco para dizer que não deve honrar pai e mãe. O 6º mandamento, não matarás, ninguém seria louco de dizer, não, vamos sair matando, desrespeite o próximo. Não adulterarás, ninguém seria louco de dizer, não, vocês podem, quer dizer, hoje se diz muito, sempre se disse, né? Não, a fidelidade, esse negócio não existe, é cultural, né? Mas a Bíblia, e não apenas a Bíblia, mas a Bíblia, ela confirma a lei universal, a lei natural universal do casamento, né? Da fidelidade no casamento. Qual é o 8º mandamento? Eu esqueci mesmo, pode falar. Tá aqui, ó. Não tá aqui. Aqui, ó. O 8º mandamento, não furtarás, né? Já tinha dito, né? Não furtarás. Então ninguém será louco de dizer, não, pode furtar à vontade, sai por aí, roube casas, tá certo, né? Fazer como aquela famosa filósofa, né, a Marcia Tiburi, uma vez está dando entrevista, ela disse, não, eu sou a favor do roubo, o roubo tem
um contexto social, né? Porque, enfim, desenvolveu toda uma ideia interessante, mas que, né? Claro que é interessante, porque ela é uma pessoa inteligente e tal, mas que, imagina, porque eu tenho direito, né? E eles dizem no sentido assim, não, se for coisa pequena, né? Tipo assim, tu tem um celular, não tem condição de comprar outro, eu não tenho nenhum celular, então eu tenho direito de pegar o teu, né? Porque tu vai ter direito de comprar outro. E outra, quem é que manda tu comprar um celular de 12 mil reais, se tem gente que não tem nenhum, né? Eu estou precisando de um celular de 4 mil, né? Então se alguém tem um celular de 12, vende, é uma boa ideia essa aqui, é sério, né? E me dá um de 4 mil. Então, meus irmãos, não furtarás, ninguém seria louco de dizer, não dirás falso testemunho contra o teu próximo também, não fale mal, viva a fofoca, viva falar mal dos outros. Ninguém inteligente vai dizer isso. E por último, não cobiçarás nada do teu próximo, vive a vida cobiçando. Então os 10 mandamentos é a lei perfeita. E Jesus resumiu em 2 mandamentos, né? Do 1 ao 4, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. E ao teu próximo com a ti mesmo, o mandamento do 5 ao 10, né? Então, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre esse amor à sabedoria. Quem ama a sabedoria encontra um modo de viver com sentido. Quem ama a sabedoria encontra um modo de viver que faz sentido para si mesmo, para o próximo e para o seu relacionamento com Deus. É isso que os 10 mandamentos querem transmitir para nós. Então eu dividi aqui em quatro proposições. Quem ama a sabedoria, busca por ela. Verso 13, feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. E a sabedoria, pelo que nós estamos estudando e vendo, é a escolha de orientar a vida pelos mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor, eles são os 10 mandamentos e são explicados por toda a Bíblia, por toda a palavra. Desde o Gênesis, antes de que os mandamentos fossem proclamados, até o Apocalipse, a Bíblia ela reflete o ensinamento dos mandamentos. E a sabedoria, então, é a escolha de orientar a vida pelos mandamentos do Senhor. E aqui diz também o homem que adquire o conhecimento. O conhecimento é a capacidade de discernimento que nós precisamos ter. Então, no original aqui, sabedoria é akma, que significa o que fazer e como fazer. Você sabe o que fazer, nós sabemos como fazer. E isso está na palavra, isso está nos mandamentos. A fonte de como nós devemos viver está nos mandamentos. E conhecimento é tevuná, que é o discernimento do que não fazer. Se a sabedoria é o que fazer, o conhecimento, né, é o discernimento do que não fazer. O que nós não devemos fazer? Ora, a gente às vezes aprende pelo positivo, né, eu serei fiel, ou pelo negativo, não vivam a vida de infidelidade. Às vezes a gente aprende pelo amor, e como diz, a gente aprende também nas lições duras da vida. Né? A gente aprende. E tem uma história muito bonita que eu vi outro dia, eu acho que mar afora, ou mar aberto, enfim, que isso é uma história real, né? Real e verdadeira, que uma campeã olímpica, né, de alguma coisa aí, acho que uma ginástica ou coisa parecida, ela e o marido saem uma tarde lá no Pacífico, né, norte lá, e vem num veleiro, né, saem para navegar e vem um furacão, que lá é muito comum, e pega eles de surpresa. E o barco afunda, né? Aliás, não afunda, ele fica muito avariado e o marido cai no mar e fica muito ferido. E aí ela resgata o marido que está inconsciente e durante vários dias eles ficam à deriva no mar. E ela luta com tempestade, luta com, enfim, com sol, com sede, com outros ventos, luta e consegue ser resgatada no Havaí, imagina, da costa ali oeste dos Estados Unidos até o Havaí, dias e mais dias ela lutando com o barco avariado, com fome, com sede, enfim, ela consegue chegar até o Havaí, né? E como eu sei que vocês não vão ver o filme, vou contar o final, né? Então, quando ela chega no Havaí, ela salva o marido, né? Só que ela chega no Havaí
É como a história de Pi. Não tem marido nenhum no barco, né? O marido ficou no mar. Mas a projeção do marido, né, de ela salvar o marido, foi o que deu vida para ela, né? É o que fez com que ela sobrevivesse. Então, meus irmãos, é muito interessante essa questão, né, dessa força, dessa vida, desse desejo de viver. Então, irmãos, muitas pessoas, elas não encontram sentido na vida, elas só vão, às vezes, aprender, né, por alguma força que elas vão ter que ter. Então, essa mulher, por exemplo, ela aprendeu a sobreviver, algo que seria impossível, mas ela aprendeu, né, na prática, como ser uma supermulher, né, uma heroína, alguém que tentou, claro que lá o marido afunda, mas ela tentou não, ela conseguiu sobreviver na dor, na dificuldade, na tempestade. Então, meus irmãos, nós temos duas coisas aqui: feliz o homem que acha sabedoria, que sabe o que fazer, que sabe como fazer, que busca isso no mandamento, e aquele que adquire conhecimento, ou seja, o discernimento do que não deve fazer, como fugir na hora que deve fugir, como avançar quando deve avançar, como recuar quando se deve recuar. E eu sei que às vezes eu cito muitos exemplos, né, mas é para deixar a coisa mais clara. Então tem uma comédia lá, essa semana eu estava vendo também de um detetive que é infiltrado, e ele se infiltra numa gangue de mulheres sul-americanas, né, que são uma gangue terrível, que extermina todo mundo. E ele é um policial que se infiltra lá. E só que as mulheres são muito vorazes, assim, né, sexualmente e tal, e uma delas quer transar com ele. E ele inventa: não, eu tenho um tumor, mas ele tem uma mulher, né, ele é um homem fiel, ele obedece o mandamento, não adulterarás, e ele diz: não, eu não posso porque eu tenho um tumor no cérebro. Qualquer emoção maior, qualquer força, o meu tumor explode, né? Então foi a maneira de ele sair daquela situação. É um discernimento, né? O que não fazer, isso eu quero dizer com o não fazer. A gente saber quando fugir, como José, que fugiu, né, da mulher do Potifar, fugiu, né? Ele sabia que naquela hora ele deveria fugir. Em segundo lugar, meus irmãos, quem ama a sabedoria desfruta dela em vida ou na vida, versos 14 e 15, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Meus irmãos, muitos podem até saber o que fazer, como fazer, e também podem saber o que não fazer, mas eles não conseguem superar as circunstâncias. E eles repetem às vezes, né, padrões familiares, padrões culturais, padrões étnicos, né, também. Eles repetem. E às vezes a gente está ajudando uma pessoa e nessa nossa distribuição, por exemplo, de cestas básicas, de ajuda às pessoas, eu e a Ada, a gente tem uma história de ter ajudado o avô, os pais, e agora estamos ajudando os filhos. É sério? Ou ajudamos os pais há 30 anos, há 20 anos atrás, eu vou dizer 30 anos atrás, vou ficar muito velho, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, lá nos anos 90 a gente ajudava os pais, e agora estamos ajudando os netos, porque aquela família não conseguiu superar o ciclo de pobreza. Aí a gente pode pensar o seguinte: mas não sei porque não quis, não sei porque não batalhou. Pode ser, mas a verdade, meus irmãos, é que não está nele superar isso. Alguém precisa ensinar, pegar pela mão e tirar daquele ciclo de pobreza. Aliás, a gente está tentando montar, né, aqui em Porto Alegre um grupo, né, para ajudar pessoas a sair do ciclo de pobreza. Então tem através da Missão Barnabás, a gente vai tentar fazer isso, de ajudar algumas pessoas, já que a gente traria famílias afegãs, a gente vai ajudar algumas famílias a sair do zero, a superar, ensinar a empreender, ensinar a superar os ciclos, né, familiares, porque às vezes as pessoas repetem padrões familiares. Por quê?
porque o pai fez assim, a mãe fez assim, e os filhos cresceram vendo os pais fazer aquilo desde que eram bebês. E aí eles repetem aquilo. Quando tem que tomar uma decisão, eles pensam: meu pai fez assim, eu vou fazer exatamente assim. Minha mãe fez assim, eu vou fazer exatamente assim. E eles repetem aquele ciclo. Por exemplo, sempre que eu via, vamos dar um exemplo aqui, sempre que a gente tem um domingo, por exemplo, e a gente fazia tal coisa, aí a família, né, os filhos vão repetir aquele padrão. Sempre que tem que buscar uma solução, que precisa buscar uma solução, o filho ou a filha vai repetir exatamente como o pai fazia, como a mãe fazia, porque aquilo está na formatação deles, está, né, digamos assim, na mente deles como um padrão, e eles não conseguem sair dali. E eles só vão conseguir sair dali com alguém que pegue eles, tome eles pelas mãos e os façam sair. E alguns conseguem, mas infelizmente, meus irmãos, a maioria não consegue não repetir o padrão dos pais. E alguns chamam isso até de maldição hereditária. Eu chamo de cultura hereditária, né? Eu não acredito em maldição hereditária, mas de uma cultura hereditária que a gente vai repetindo e repetindo, e vai perpetuando situações ou de miséria, ou de pobreza, ou de violência, ou de vício, ou de agressividade, ou de estilo de vida. E aqui vai dizer, né, sobre uma das formas de sair desse ciclo, é amar a sabedoria para desfrutar dela em vida ou na vida. E aqui vai dizer que amar a sabedoria traz resultados para a vida, como a causa e consequência. Verso 14: porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então, eu sei que vocês já fizeram isso, alguns de vocês melhor já fizeram isso. A gente faz muito isso, pegar uma família, mudar ela, tirar ela daquele bairro, daquela localidade, daquela cidade. Nossa, quantas vezes a gente já fez isso com famílias, tirar ela daqui, colocar aqui, para que ela possa entender que ela não depende daquele lugar para viver, que ela não depende daquela casa para viver, mas que aqui nessa cidade, né, ela pode. E isso já aconteceu várias vezes, pessoas que estavam numa situação de pobreza extrema, né, a gente ajudou ela a sair dali, colocaram ali, em outra cidade, em outro local, ajudamos, impulsionamos, elas aprenderam a empreender, aprenderam a viver outro tipo de situação e saíram daquele ciclo. Então, isso é uma causa e consequência. Quando a pessoa aceita ajuda, quando a pessoa aceita o impulso, isso é sabedoria. E quem ama a sabedoria desfruta dessa sabedoria em vida ou na vida. Às vezes nós temos medo de mudar de local. Óbvio que mudar de local às vezes não é o melhor, mas às vezes sim. Mudar de emprego, né? Às vezes a gente pensa: nossa, perdi meu emprego, agora o mundo acabou. Às vezes a gente não entende que é uma soberania divina, é uma providência divina para a gente entender que aquele emprego não é tudo na nossa vida. A gente pode mudar e não vamos morrer. Quem sabe até nós vamos evoluir. Isso já aconteceu com vocês também. Muitas vezes já aconteceu com vocês. Então, amar a sabedoria traz resultados para a vida como causa e consequência. Melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então não tenham medo, meus irmãos, de pensar o seguinte: olha, isso foi me tirado e agora vai ser o meu fim. Acho que no primeiro sermão que eu fiz aqui sobre Provérbios, eu contei essa história, não sei se eu contei ou não, mas vou contar de novo, né, daquele monge que vivia, que andava andarilhos, né, pelo mundo, e ele escolhe uma casa lá numa colina para dormir. E na janta só tem banana e leite, banana de um pé de bananeira e leite de uma cabra. E eles dizem: isso aqui é a única coisa que a gente tem para comer. De madrugada, né, e aquele monge vê um campo muito lindo ali, com muito potencial, e de madrugada ele levanta bem cedo, joga a cabra, né, ele mata a cabra, joga a cabra montanha fora e joga também o pé de bananeira montanha abaixo. Mas era o único sustento. Mas o monge estava agindo com sabedoria. 2 anos depois ele volta naquela mesma situação,
e passo por aquela casa e é noite e a mesa está muito farta. Tem batata, tem moranga, tem uma série de coisas ali. E ele diz, nossa, como a mesa está farta. E ele diz, e aquele senhor, né, diz, olha, a última vez que o senhor esteve aqui, há 2 anos atrás, aconteceu uma coisa, nós chegamos de manhã e não tinha mais o pé de bananeira. E nem mais a nossa cabra. E aí o monge perguntou, e o que vocês fizeram? A gente teve que reagir e plantar, né? E a gente aprendeu a plantar. E aí levou o monge atrás da casa, tinha uma plantação de milho, de batata, de tudo que é coisa, né? E eles estavam muito próximos, a gente vende inclusive para a cidade, a nossa vida inclusive mudou. Então, meus irmãos, claro que é uma parábola, é uma ilustração, mas às vezes nos é tirado algumas coisas e a gente quer voltar àquele sistema. Avança, meus irmãos, a ordem é para a gente avançar. Por exemplo, a gente saiu daquele prédio, lá da capela, que muitos reclamavam, aqui é apertado, né? Aqui é muito quente, aqui a gente não consegue fazer nossos planos, e a gente acabou indo para um salão A, né? Que não era muito bom. Viemos para esse salão aqui, B, que é bem melhor, mas a gente precisa pensar o seguinte, nós não somos uns coitados. Irmão, nós temos uns planos, a gente não está parado, a gente está vendo, né, para avançar um salão melhor, a gente quer ajeitar, a gente quer fazer um fundo, a gente quer, né, os nossos painéis, a gente quer nossas programações, e a gente está buscando isso, né, mas a gente não pode se contentar, que situação que a gente está, não, meus irmãos, porque mais para o final eu vou mostrar para vocês o que isso significa. E também, meus irmãos, amar a sabedoria traz resultados de uma vida satisfeita. Olha o verso 15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Isso é um sinal de uma vida satisfeita, né? Mais do que o lucro dela, né? O resultado da sabedoria é mais precioso do que pérolas, e de tudo que podes desejar não é comparável a ela. E quem vive uma vida sábia nos mandamentos, meus irmãos, não é uma pessoa gananciosa, não é uma pessoa invejosa, não é uma pessoa que vive insatisfeita, sempre querendo, né, ser como os outros, espelhar a vida no resultado dos outros, mas busca o seu próprio resultado, busca a sua própria vida. Por isso, os 3 últimos mandamentos, né, é muito interessante. Não furtarás, não falará mal do próximo e não desejará nada do seu próximo. Em terceiro lugar, meus irmãos, quem ama a sabedoria vive a vida com prazer de viver. Versos 16 a 20. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, e pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilham orvalho. Irmãos, amar a sabedoria proporciona alegria para a vida. Eu já vi muitos cristãos, muitos crentes infelizes, sem prazer de viver. E há 4 anos atrás, ou melhor, acho que 3 anos atrás, um famoso pregador chamado que falava muito sobre plantar igrejas, um dos mais famosos pregadores do mundo sobre plantação de igrejas, um dos mais famosos pregadores do mundo sobre a igreja missional. Ele se suicidou há 3 anos atrás. Inclusive, eu tinha terminado de ler um livro que ele tinha escrito sobre plantar igrejas. E quando se lê aí então os diários dele, ele se diz há muita frustração que ele estava, né, na vida e no coração. Um outro grande pregador, que eu lia também os livros dele, ele renunciou após, olha só, escreveu livros famosos, que eu li 2 ou 3 livros deles também, há muitos anos atrás, e ele foi denunciado por plágio, né, porque todos os escritos dele, ele ouvia um pregador de longe, de outro estado, bem longe, tipo, eu moro em Porto Alegre, alguém mora lá no Ceará, e ele escrevia. E o que aconteceu? Foi denunciado, né? O pregador leu os livros, mas isso aqui é minha pregação, e comprovou e provou que
que realmente o outro tinha feito plágio. E o outro viveu uma vida, né, totalmente afastado, isolado depois. As pessoas perdem o sentido de viver. E o homem, meus irmãos, especialmente o homem, a mulher nem tanto, né? A mulher, quando se deprime, né, ela consegue mais resoluções, a gente chama que ela tem mais pulsão de vida, né, do que o homem, porque o homem, ele perde o sentido muito rápido. O homem perde o sentido muito rápido, meus irmãos, o sentido da vida, o sentido das coisas muito rápido. E por isso que o homem precisa muito de validação da mulher, né? Precisa muito ser, por incrível que pareça, precisa muito ser elogiado em algumas coisas que ele faz. Incrível, né? Incrível isso, mas é a mínima coisa. Ele lavou uma louça, ele lavou uma louça. E quando o homem reconhece, nossa, ele até lava a louça, ele fica, nossa, eu até lavo a louça, imagina. Né? E essa semana, e tem uma ideia, né? Eu vi uma pessoa outro dia dizendo o seguinte, que o homem que lava a louça perde a admiração da mulher, né? Ele acumula muita energia feminina, né, na vida dele. E eu pensei, nossa, eu devo estar cheio de energia feminina então, porque eu lavo muito a louça na minha casa. No inverno, eu tenho uma opção, ou coloco uma torneira elétrica, ou eu lavo a louça. Eu prefiro lavar a louça, né, porque a conta vem muito alta depois. Então, que história é essa de energia feminina por causa de uma louça lavada? Aí outro dia alguém perguntou para uma pessoa assim, é verdade que lavar a louça, arrumar a casa, tirar o lixo, aumenta a energia feminina do homem? Aí o cara respondeu assim, sim, aumenta muito. Pesquisas de Harvard indicam que um homem que lava uma louça aumenta em 45% a sua energia feminina. E o que eu faço para a minha energia masculina voltar? Eu saio da sociedade, vou para a selva, mato um javali, asso o javali, como o javali, aí a minha energia masculina volta. Claro que é uma zoação. Mas, meus irmãos, isso não pode, né, acontecer no sentido de que algumas coisas nos tiram a energia, tanto positiva quanto masculina quanto feminina, mas o sentido da vida não está nessas coisas, meus irmãos. O sentido da vida, por exemplo, um homem que mora sozinho, né, vai viver, vai fazer o que para não aumentar, se fosse assim, né, energia masculina? Ou quando os dois trabalham, aí só a mulher vai fazer as coisas porque o homem não pode aumentar a sua energia feminina. Isso tudo são bobagens históricas. O homem que mora sozinho tem que lavar a louça, não vira. Imagina o que vira a casa de um homem que mora sozinho. Alguns aqui já moraram sozinho, irmãos, mas o fato é que o homem, muito obrigado, Alex, o homem perde muito rápido o sentido da vida, mas o sentido verdadeiro da vida, meus irmãos, está em amar a sabedoria e receber, né, o recurso da vida, a alegria para a vida. Então, amar a sabedoria, aqui nesse texto, nos mostra que proporciona alegria para a vida. Verso 16, o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. Então, amar a sabedoria proporciona alegria para a vida. Irmãos, coisa maravilhosa é um homem que trabalha fora, por exemplo, ou estuda no meio de meninas, de mulheres, e volta para casa com a consciência em paz e tranquila, né? Eu sou da minha esposa, eu sou da minha mulher, eu sou fiel, eu não olhei com intenção impura para ninguém, para nenhuma mulher. Isso é consciência pura, isso é paz, né? De voltar para casa com os olhos, com um pacto, né, de pureza nos olhos. Isso é amar a sabedoria, isso é um homem sábio, porque amar a sabedoria proporciona alegria para a vida de voltar para casa em paz, de estar vivendo em paz. E também, esse texto nos mostra, meus irmãos, que amar a sabedoria nos faz ver o sentido eterno da vida. Nos versos 18, né, a 20 diz, é árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Ou seja, a gente entende
que tudo que nós vivemos a partir da palavra, que nós aprendemos, faz com que a nossa vida tenha um sentido eterno. Ou seja, não é que a gente vá viver aguardando, né, a vida eterna, mas que nós vamos viver a vida aqui com um sentido eterno. E por último, meus irmãos, quem ama a sabedoria vive em paz a vida. Verso 18 ao 20, aliás, versos 21 a 24, filho meu, não se aparte dessas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás os teus pés. Depois diz, verso 20, quando te deitares não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Irmãos, quem ama a sabedoria vai entender que amar a sabedoria deve ser um projeto de vida. Versos 21 e 22, filho meu, não se aparte dessas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. É um projeto de vida, não é alguma coisa aleatória, não é uma coisa que a gente vai ter que estar sempre pensando, como eu faço isso, como eu faço aquilo. É um projeto de vida. Que tipo de vida eu vou viver? Que tipo de marido eu vou ser? Que tipo de esposa eu vou ser? Que tipo de filhos eu estou criando? Que tipo de carreira eu estou buscando? Que tipo de cristão eu estou sendo? É um projeto de vida. Também esse texto nos mostra, meus irmãos, que amar a sabedoria deve nos ensinar, né, deve ser uma forma de viver. Os versos 23 e 24, é uma forma de viver, é para sempre. Por isso o cristão verdadeiro, meus irmãos, aquele que aplica a palavra, ele não vive em altos e baixos. Irmão, se você vir um cristão que vive em altos e baixos, ele não está aplicando a palavra na vida dele, ele não está firme em Jesus, ele está firme nele mesmo, e aí ele vive em altos e baixos. E os altos e baixos são perigosos, porque nos momentos baixos nós podemos cometer as loucuras que o pecado chama para a gente praticar. E por último, meus irmãos, amar a sabedoria deve nos ensinar a viver em paz, com a consciência da providência do Senhor na vida. É isso que os versos finais aqui, versos 25 e 26 nos diz: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Ou seja, essa consciência de que nós estamos vivendo debaixo, irmãos, de um cuidado, de um Deus que cuida, de um Deus que nos ajuda. E é por isso que tantas e tantas pessoas têm para ajudar os outros. Tem a consciência de ajudar os outros. E essa consciência de ajudar os outros, a gente não precisa ter ela só quando a gente tem as coisas. Eu lembro que teve uma situação de uma família que teve um sinistro, que a casa pegou fogo. E a gente conseguiu muita coisa assim, material de limpeza, muitos alimentos, encheu o carro, quase não coube no carro. E essa pessoa voltou para casa e distribuiu, ficou uma porção para a família, claro, mas era muita coisa. E eles distribuíram aquilo com mais 5 famílias necessitadas ali da localidade onde eles viveram. A casa tinha queimado, mas eles estavam com a consciência de que Deus iria prover. E que aquilo que eles tinham, como eles receberam bastante, eles olharam para os vizinhos e pensaram: a gente pode distribuir isso aqui, a gente pode pedir isso aqui. Tá, mas e o amanhã? Eles pegaram uma porção para eles viver, mas eles viveram nessa consciência de que eles viviam em paz, com a consciência da providência do Senhor, e que aquele carro cheio de coisas, meus irmãos, foi providência divina. Por isso diz aqui, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Então quem vive a soberania divina, meus irmãos, eles vivem na consciência de que o Senhor é o provedor. E se ontem, meus irmãos, o chamado Charles Miller, vocês já talvez ouviram falar, o homem que orava, né? Ele atendia uma casa, uma instituição onde ele cuidava de crianças, de meninos, né? E ele tinha ali centenas de meninos carentes, órfãos que ele cuidava.
E um dia ele estava orando: Senhor, manda o pão diário. E um cara muito ímpio, muito zombador, ouviu ele orando e pensou: vou aprontar algo para esse homem, para mostrar que Deus não existe. Foi lá no padeiro, pegou lá uns sacos e sacos de pão e jogou pela janela. E o Miller estava orando: Senhor, envia a provisão. E o Miller agradece: Senhor, muito obrigado pela provisão. E o ímpio, né, lá de fora, ele gritou: não foi Deus que te mandou, fui eu, seu desgraçado. Aí George Miller falou: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter usado graça do desgraçado para me mandar o pão. Porque era a provisão divina. Era a provisão divina. Isso é história real, está lá nos diários do George Miller. Irmãos, e esse estilo de vida, né, de providência, exatamente é o que o Salmo, aliás, é que o nosso Senhor, para encerrar, nos diz em Mateus capítulo 25, 34, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Eu estou terminando, meus irmãos, mas antes eu preciso contar outra história desse George Miller. Ele havia recebido mais 12 meninos na sua instituição. E um dia, um fornecedor de pão de outra cidade não pôde chegar. Por quê? Porque houve uma enchente e o rio, né, a carroça estava vindo de lá e o rio transbordou e eles não puderam passar. E ele então não ficou sem o pão. E já era 9:30 da manhã e o rio só enchia. E ele pensou: e agora? O que eu vou fazer? Senhor, o Senhor é o provedor. Estava indo uma carroça daqui para lá. Uma estava vindo para dar pão para ele, a outra estava indo para fornecer, sei lá, uma padaria ou coisa parecida, e viu que o rio transbordava e pensou: não vou conseguir largar esse pão do outro lado do rio. O que ele fez? Lembrou da instituição dos meninos. Foi ali e largou o pão para os meninos. Irmãos, o rio impediu o pão de vir, mas o pão que estava indo foi a provisão divina. Irmãos, eu não sei se vocês já experimentaram esse tipo de situação, de não saber de onde vem, mas daqui um pouco vem. Já experimentaram isso, meus irmãos? A gente não sabe de onde veio, mas veio. Eu lembro que um dia a minha irmã, eu era solteiro, e eu morava aqui, e a minha irmã morava em Viamão, e a minha irmã caiu e machucou muito a perna. E a minha mãe me ligou: tu pode vir, a gente está sem recurso aqui, né? A gente está precisando, era um valor bem considerável, e precisamos de um recurso para levar ela no pronto-socorro, ou enfim, né? Eu não lembro qual é a situação, mas eles precisavam na época de 50, não sei se era reais já, mas era 50. E eu pensei: puxa vida, eu não tenho nada agora, né? E eu vi um livro na estante, eu tinha poucos livros na época, né? Sei lá, uns 100 só, eu acho. E não estou me exibindo, tá? Eu não estou me exibindo. E aí eu olhei o livro na estante e peguei aquele livro, meus irmãos, e abri e tinha 50 reais, ou 50, sei lá o que lá. Irmãos, exatamente o dinheiro que a minha mãe tinha me pedido.
Aí as possibilidades são enormes. Eu esqueci o dinheiro ali, sei lá o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas tinha. Então, meus irmãos, e também é isso que Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. E o Salmo 121 expressa exatamente isso: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Aí você pergunta o seguinte: tá, mas se Deus ajuda uns, por que não ajuda outros? Olha, meus irmãos, não é esse o testemunho histórico da vida, porque aqueles que se sentem ajudados por Deus, eles ajudam os outros. Aqueles que se sentem abençoados por Deus, são provisões divinas para os outros. Como Deus abençoa o mundo? Através da generosidade, meus irmãos. Através daqueles que encontraram sentido para a vida, meus irmãos. Como o mundo é ajudado, como os necessitados são ajudados, porque aqueles, meus irmãos, que têm a consciência de que o Senhor é com eles, necessariamente eles estendem a mão para os outros. E não pense, meus irmãos, que quem não tem, geralmente são pessoas infelizes, desgraçadas na alma. Não, às vezes são pessoas muito alegres. Como aquele fato que eu já contei aqui, né, de um dia eu estou com um carro lá na Zona Sul e vou fazer uma curva para a direita e o sinal abre, né, e vem um morador de situação de rua e ele vem ali, maltrapilho, e olha, eu estou com um carro, e eu olho para ele e eu faço o sinal para ele passar e ele dá um sorriso daqueles e faz um sinal, né, aquele gesto assim para eu passar. Ele estava mais feliz que eu. Ele estava mais em paz que eu, né? Porque o coração dele transbordou alegria. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham sentido para a vida e alcancem generosamente aos outros, porque esse é o sentido cristão. Jesus deu a vida por nós. Jesus deu a vida por nós, meus irmãos, e nós precisamos, se precisar, também dar a vida pelo nosso irmão. Irmãos, Jesus deu a vida. Você sabe o que é isso? Desceu da sua glória, desceu do seu estado de glória e se transformou em alguém num estado de, digamos assim, de miséria humana. Em comparação com a glória que ele vivia, ele desceu, irmãos, e veio dar a vida por nós. Por que a gente não oferece o mínimo ao outro? Quem encontra o sentido da vida, como eu disse aqui no início do sermão, encontra sentido, um modo de viver que faz sentido para si mesmo, é uma pessoa satisfeita, com a consciência da soberania divina, da providência divina, para o próximo, porque uma vez que ele é um abençoado, ele abençoa, e para o seu relacionamento com Deus, ele sabe que é o Senhor, que é o provedor, e que sem o Senhor esse mundo não teria sentido, e não tem sentido, nem o mundo nem a vida, mas por causa do Senhor a vida tem sentido e o mundo tem sentido também, por nossa causa, por causa daqueles que encontraram a sabedoria. Vamos ficar em pé? Louvado seja Deus. Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, pois o Senhor é bom todos os dias, o Senhor é bom sempre. E por isso nós te glorificamos, por isso nós te exaltamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto o Jean vai cantar conosco, né, eu convido vocês para virem e servir na mesa do Senhor. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei,
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje nós temos alegria, né, de depois de ter recebido, eles não puderam vir no ano passado, né, que o João estava meio doente, mas hoje é a segunda ceia, né, como membros da igreja, do João, da Cat e do Caleb, que ainda não estão na ceia, estão na ceia junto com a mãe, né, e louvado seja Deus. E a gente está na catequese com eles, a gente precisa de outros, meus irmãos. Então, dê um jeito aí, né, de trazer mais uma família para a gente catequizar, que a gente já está terminando com o Diego e com a Jussana. A gente já está, né, em bom andamento com o João e com a Kathleen. A gente precisa de mais, né? Então, dê um jeito aí de trazer alguém para a gente catequizar, tá bom? Esse próximo vai ser o Jean, que vai fazer a catequese com eles. Então, o Jean já está ansioso para começar. Então, dê um jeito para trazer alguém, tá? E depois o próximo vai ser o William, né, que vai, a gente precisa de gente, né, a gente precisa de gente, tá bom? Então eu estou terminando já com o Diego e a Jussana, aliás, já terminamos segunda passada, e a gente está na metade já com o João e a Cat. Então, veja alguém, meus irmãos, ore para alguém, vistem alguém para trazer, para a gente também catequizar, né, para ser membro da nossa igreja. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, em nosso lugar, levando nossos pecados, levando a nossa condenação e nos justificando. Por isso nós declaramos que nós somos perdoados, os nossos pecados são perdoados e nós somos justificados pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Recitem comigo, meus irmãos, o credo apostólico, que é o resumo mais perfeito da nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam, meus irmãos, do cálice. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos,